Olá, 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 olá! Hoje num horário diferente, vamos ler o 25º dia do livro Uma Vida com Propósito. Estamos super caminhando para o final do livro, faltam apenas 15 dias e... Olá, Roberto, boa noite. Faltam apenas 15 dias para o livro, a maior parte do livro a gente já trilhou e até aqui grandes aprendizados e grandes transformações. Então vamos lá, 25º dia, transformado pela provação. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade. Madame Guyon. É o fogo do sofrimento que produz o ouro da santidade, hein? Deus tem um propósito por trás de cada adversidade na sua vida. Ele usa as circunstâncias para desenvolver o nosso caráter. Olha só. Nós estamos desenvolvendo o nosso caráter em cada circunstância que vivemos. Na verdade, ele se utiliza mais das circunstâncias para nos tornar semelhantes a Jesus do que propriamente na leitura da Bíblia. A razão é óbvia, você se defronta com as circunstâncias da vida nas 24 horas do dia. Jesus nos alertou que teríamos aflições no mundo. Ninguém está imune à dor ou livre de sofrer. E ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida sem problemas. Olha só. Ninguém vai atravessar a vida sem problemas. Ninguém está imune à dor. Uau! A vida é uma série de problemas. Toda vez que se resolve um, já existe outro aguardando a sua vez. Nem todos são graves, mas todos são importantes para o processo de crescimento que Deus planejou para você. Todos os seus desafios fazem parte do processo de desenvolvimento que Deus criou para você. Pedro nos assegura que os problemas são normais. Queridos amigos, não se assustem e nem se admirem quando vocês passarem pelas provas ardentes que estão por vir. Pois isso não é coisa estranha e nem fora do comum que lhes vai acontecer. 1 Pedro 4,12. Deus utiliza os problemas para que você se aproxime dele. Gente, chega de reclamação, chega de lamúria, chega de mimimi, chega de ficar falando reclamação. Todos os desafios, eu vou trocar a palavra problema por desafio. Todos os desafios que a sua vida enfrenta é para que você se aproxime de Deus, para que você se aperfeiçoe e se torne o ser humano que Deus quer que você se torne. Olha isso, passe a lançar esse olhar sobre os problemas e os desafios da sua vida. Eu tenho certeza que a sua vida vai se tornar muito mais leve. Foque na solução, nós já falamos sobre isso aqui também. Ao invés de focar no problema, na dor, no desafio, como é que eu posso solucionar isso e ir para o próximo nível? É nisso que a gente tem que focar. A Bíblia diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Ele resgata os de espírito abatido. Salmos 34:18. As mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos seus dias mais sombrios. Quando o coração estiver partido, quando você se sentir abandonado, quando não tiver mais nenhuma opção, quando a sua dor for intensa, nos dias em que você decide buscar somente a Deus. É durante os períodos de sofrimento que aprendemos a fazer as orações mais sinceras, mais autênticas e honestas a Deus. Quando sentimos dor física ou emocional, não temos disposição para aquelas orações superficiais. Johnny Tada observa: quando a vida é um mar de rosas,
Podemos passar o tempo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando-o, citando-o e falando sobre ele. Mas apenas quando sofremos é que o conheceremos. Quer conhecer Jesus? É nos períodos de turbulência que você vai ter uma intimidade profunda com ele. No sofrimento, aprendemos coisas a respeito de Deus que não podemos aprender de nenhuma outra forma. Deus poderia ter livrado José da prisão e o Daniel da cova de leões, poupado Jeremias de ser lançado no poço de lama, impedido os 3 naufrágios de Paulo e evitado que os três jovens hebreus fossem jogados na fornalha em chamas. Mas ele não o fez. Permitiu que esses problemas acontecessem e que, em decorrência deles, cada um desses homens foi trazido para mais perto de Deus. Os problemas nos obrigam a olhar para Deus e depender dele, em vez de confiar em nós mesmos. Eu acho que a palavra-chave aqui é depender dele. Paulo dá testemunho desse benefício. Sentimos que estávamos condenados à morte e percebemos como éramos fracos demais para socorrer a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo na mão de Deus, o único que poderia nos salvar, pois é capaz até de levantar os mortos. 2 Coríntios 1:9. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Vou repetir, anote. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa até que Ele seja tudo o que você tiver. Uau! Independentemente da causa, do motivo, nenhum problema acontece sem a permissão de Deus. Nenhuma dor que você passa acontece sem a permissão de Deus. Por mais que isso seja incompreensível para você. O quanto você crê nisso? Que você não passa por nada sem que isso aconteça com a permissão de Deus. Parece doloroso, né? Sofrido, mas é a realidade. Tudo que ocorre na vida de um filho de Deus é filtrado pelo Pai. E ele pretende usar isso para o bem, mesmo que Satanás ou outros tensionem usá-la para o mal. Suas mais íntimas e profundas experiências de adoração ocorrerão provavelmente nos seus dias mais sombrios. Se o Senhor tem controle total da situação, os acidentes são apenas circunstâncias do plano dele para a sua vida. Como todos os dias de sua existência foram escritos no calendário de Deus, antes que você nascesse, tudo que acontece com você tem um significado espiritual. Absolutamente tudo. E Paulo explica. Sabemos que Deus determina que tudo coopere para o bem de todos aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o propósito que tem para eles. Porque Deus conhecia os seus de antemão e os escolheu para se tornarem semelhantes ao seu Filho. Romanos 8, 28 e 29. Compreendendo Romanos 8, 28 e 29. Essa é uma das passagens bíblicas mais incompreendidas e equivocadamente citadas. Ela não diz, Deus faz com que tudo saia da forma que eu quero. É óbvio que isso não pode ser verdade. Também não diz, Deus faz com que tudo neste mundo tenha um final feliz. Isso também não é verdade. Há muitos finais infelizes nesse mundo. Vivemos num mundo caído. Somente no céu tudo é perfeito da forma que Deus quer. É por isso que somos orientados a orar todos os dias, incessantemente. Seja feita a tua vontade na terra assim como no céu. Para compreender inteiramente Romanos 8, 28 e 29, você deve examinar frase por frase. Sabemos. Nossa esperança em tempos difíceis não é fundamentada em pensamentos positivos, mas em anseios ou num otimismo natural. É uma certeza que se fundamenta na verdade de que Deus tem pleno controle do universo
e ama todos nós. Sabemos que Deus age. Há um grande projetista por trás de tudo, gente. Deus. A nossa vida não é nada por acaso, não é destino, não é sorte. Existe um plano principal. A história consiste na história de Deus. É Deus quem controla o leme. Nós cometemos erros. Deus, porém, jamais se engana. Ele não comete erros porque Ele é Deus. Em todas as coisas. O plano de Deus para a sua vida envolve tudo o que acontece com você. Bom e ruim, tudo. Incluindo erros, pecados, mágoa, ainda doença, dívida, acontecimentos infelizes, divórcio, a morte de pessoas queridas. Deus pode fazer o bem aflorar na pior adversidade da sua vida. Ele fez isso no Calvário. Nada acontece de forma isolada ou independente. Os fatos de sua vida agem em conjunto, conforme os planos de Deus. Não são atos isolados, mas são partes interdependentes do processo que te tornarão semelhantes a Cristo. Olha só, os seus sofrimentos são partes interdependentes do processo que vai te levar a ser semelhante a Cristo. Para fazer um bolo, você usa farinha, fermento, ovos, açúcar, óleo. Comidos isoladamente, esses ingredientes não têm sabor nenhum, mas asse-os juntos e se tornarão deliciosos. Essa é a interdependência de Deus nas nossas vidas. Se você entregar a Deus todas as suas expectativas horríveis e desagradáveis, Ele as misturará para que se tornem agradáveis. Para o bem. Isso não quer dizer que tudo na vida seja bom. Grande parte do que acontece no nosso mundo pode ser caracterizado como mal e cruel, mas Deus é especialista em extrair o bem de tudo. Na genealogia oficial de Jesus Cristo, distingue-se 4 mulheres: Tamar, Raabe, Ruth e Batseba. Tamar seduziu seu sogro para engravidar, Raabe era prostituta, Ruth nem mesmo era judia e infringiu a lei ao casar com um judeu, e Batseba cometeu adultério com Davi, o que acabou causando o assassinato do próprio marido. Não se sabe, não são exatamente boas reputações, mas ele converteu o mal em bem. Deus converteu o mal em bem e Jesus veio dessa linhagem. O propósito de Deus é maior que os nossos problemas, os nossos sofrimentos e até mesmo os nossos pecados. Daqueles que o amam, dos que foram chamados. Essa promessa é somente para os filhos de Deus, não é para todo mundo. Todas as coisas contribuem para o mal daqueles que vivem em oposição a Deus. Olha como isso é forte. Insistindo em seguir o seu próprio caminho. A Débora está falando, realmente, disso eu entendo, ingredientes separados de nada servem. É isso mesmo, Débora. Somos interdependentes e a gente tira o proveito de tudo que nós vivemos e a gente se torna mais semelhante a Cristo. Extraordinário. Obrigada aí pela contribuição. E de acordo com o seu propósito. Que propósito é esse? Qual é o propósito da sua vida? Uma vida com propósitos? Que sejamos semelhantes ao seu Filho. Tudo que Deus permite que aconteça em nossa vida é por causa desse propósito. Passou por dificuldade, por dores, por mágoas, por perdas grandes na sua vida? Tudo que Deus permite que aconteça nas nossas vidas é por causa do propósito que Ele tem para a sua vida. Uau, uau, extraordinário. Vamos lá. Edificando um caráter semelhante a Cristo. Somos joias moldadas pelo martelo e o cinzel da adversidade. Nós somos moldados pelas nossas adversidades. Se o martelo do joalheiro não tiver peso suficiente para aparar as arestas, ele usará uma marreta. Se formos realmente obstinados, ele utilizará uma britadeira. E ele usará o que for necessário, irmãos, para que nós sejamos moldados. Deus vai usar o que for preciso para nos moldar.
Cada problema é uma adversidade para a edificação do seu caráter. E quanto mais difícil a situação, maior o potencial de desenvolvimento dos músculos espirituais e da fibra moral. Está passando por um grande desafio? Parabéns. Deus está te moldando, está te lapidando para ser uma joia preciosa semelhante a Cristo. Paulo disse: sabemos que essas atribuições produzem paciência. E a paciência produz o que? O seu caráter. Está lá na Bíblia, irmãos. Romanos 5, 3, 4. O que acontece exteriormente em sua vida não é tão importante quanto o que acontece dentro de você. Porque é dentro de você que está acontecendo a transformação. As circunstâncias da vida são temporais, mas o caráter que você está desenvolvendo, ele é eterno. Uau! A Bíblia frequentemente compara as provações ao fogo que refina o metal, queimando as suas impurezas. Os seus desafios queimam as suas impurezas. Pedro diz: essas dificuldades lhe sobrevêm para provar que a sua fé é pura. Essa pureza da fé vale mais que ouro. 1 Pedro 1,7. Foi feita a seguinte pergunta a um ourives: como você sabe que a prata é pura? E ele respondeu: quando eu vejo meu reflexo nela. Quando você é refinado pelas provações, as pessoas podem ver em você o reflexo de Jesus. Olha que poderoso isso, gente. Tiago declara: amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como vocês terão força para continuar até o fim. Tiago 1, 2, 3. Gente, a promessa de Deus da nossa vida. Nada do que você está passando, você não vai receber força suficiente para superar isso. Eu vou ler de novo. Eu preciso ler de novo isso aqui para fixar na sua mente. É bíblico. Amigos, quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é um presente especial. Quem consegue ver as suas tribulações como um presente? Vocês verão como a fé será fortalecida e como vocês terão força para continuar até o fim. Gravem isso, gente. Anotem esses versículos. É muito importante. Lembra que ontem ele falou, pegue alguns versículos, ontem, sei lá quando ele falou, pega alguns versículos desse livro e medita sobre isso. Foi no dia da meditação. Esse é um versículo que a gente tem que meditar, gente. Você nunca mais vai reclamar se você meditar sobre esse versículo. Você, eu, estamos juntos nesse aprendizado, hein? Deus pretende torná-lo semelhante a Jesus. Por isso, o fará passar pela mesma experiência que Jesus passou. Solidão, tentação, estresse, críticas, rejeição e muitos outros problemas. Gente, rejeição, todos nós passamos por rejeição. A gente tem que aprender a lidar com a rejeição, ao invés de nos encolher com a rejeição. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer por meio do sofrimento, pelo qual ele também foi aperfeiçoado. Por que Deus nos permitiria passar por aquilo que ele permitiu que o seu próprio filho passasse? Paulo afirma: iremos passar pelo que Cristo passou. Se enfrentamos momentos difíceis como ele, então é certo que com ele passaremos momentos inesquecíveis. Promessa de Deus, Romanos 8,17. Reaja aos problemas como Jesus reagiria. Se nós fizéssemos isso, nós nem teríamos problemas, né? Os problemas não produzem automaticamente o que é pretendido por Deus. Muitas pessoas tornam-se ainda mais amargas em vez de melhorar e nunca crescem. Você deve reagir da forma como Jesus reagiria. Lembre-se de que o plano de Deus é bom, Ele sabe o que é melhor para você e visa apenas o seu bem. O Senhor disse a Jeremias: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29:11. José compreendeu essa verdade quando, falando aos irmãos que o haviam vendido como escravo, disse: vocês planejaram o mal contra mim,
mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gênesis 50, 20. Ezequias expressou o mesmo sentimento em relação à doença que ameaçava tirar-lhe a vida. Foi para o meu próprio bem que passei por esse período difícil. Isaías 17. Quantos de nós reconhecem que foi para o meu próprio bem que nós passamos pelos momentos difíceis da vida? Sempre que Deus disser não ao seu pedido de alívio, tenha certeza que Ele está fazendo o melhor para você, para mim e para você. Ele está nos treinando para que possamos viver de acordo com o seu santo propósito. Quando seus pedidos não forem atendidos, irmãos, é Deus agindo na tua vida. É vital que você se mantenha concentrado nos planos de Deus e não no problema ou no sofrimento. Nós falamos sobre isso. Foca na solução. Tira o olhar sobre o problema, tira o olhar da dor. Como é que eu posso resolver isso e sair disso o mais rápido possível? A sua vida vai evoluir muito se você focar na solução. Em tudo, em todos os pilares da sua vida. Foi assim que Jesus suportou a dor na cruz e somos exortados a seguir o mesmo exemplo. Mantenha um olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz por causa da alegria que sabia que iria viver depois. Hebreus 12, 2. Corrie ten Boom, que sofreu num campo de concentração nazista, explica o poder do foco. O poder do foco é o nome de um livro, gente. Se você olhar para o mundo, você vai ficar aflito. Se você olhar para você mesmo, você vai ficar deprimido. Mas se você olhar para Cristo, você vai descansar. O foco vai determinar os seus sentimentos. Qual é o seu foco? É no problema? É na dor? É mais disso que você vai convidar para a sua vida. É na solução? É a solução que você vai trazer para a sua vida e você vai para o próximo nível. Gente, tudo é uma ação, tudo é uma decisão. De novo, a gente se depara com isso. O segredo da resistência é se lembrar de que o sofrimento é temporário, mas a recompensa será eterna. Clássico, né? Moisés suportou uma vida de tribulações porque ele contemplava a sua recompensa. Paulo suportou as adversidades da mesma forma. Ele declarou: nossas presentes aflições são muito pequenas e durarão muito pouco, e ainda produzem para nós a glória imensurável que durará para sempre. 2 Coríntios 4,17. Sabe aquele desafio que você está procrastinando na sua vida? A dor que você, aquela coisa que você está fugindo de fazer na sua vida, aquele problema que você está evitando enfrentar, é disso que ele está falando. A dor de você enfrentar esse problema é muito pequena perto dos benefícios que você terá quando você enfrentar os seus desafios. Eu já passei por isso, gente. Olha o que ele está falando. As presentes aflições são muito pequenas e elas não duram muito. E ainda produzem para nós a glória imensurável que durará para sempre. Enfrente hoje os seus desafios, enfrente hoje os seus problemas. E você vai se deparar com um benefício tão gigantesco que você vai olhar para trás e falar assim: era só isso que eu tinha que enfrentar? Irmãos, confiem. Precisa acreditar em mim. Faça a experiência na tua vida. É bíblico, 2 Coríntios 4,17. Não se renda às considerações de curto prazo. Foque no resultado final. Se participamos da sua glória, precisamos também participar do seu sofrimento. Porque o que sofremos agora não é nada comparado à glória que Ele nos dará adiante. Uau! Eu fico impressionada, entendeu? De novo, Romanos 8, 17 e 18. Gente, é bíblico. Enfrenta. Tem um pote de ouro depois do teu desafio. Vai em busca desse pote de ouro. Exulte e agradeça. Agradeça. Coloca um post-it por onde você passar. Gratidão. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias. Não é só nas circunstâncias confortáveis para você. Pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
1 Tessalonicenses 5,18. E como que isso é possível? Observe que Deus nos manda dar graças em todas as situações e não por todas as situações. Deus não espera que você seja agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento ou pelas consequências dolorosas próprias desse mundo. Em vez disso, Ele quer que você demonstre gratidão pelo fato de Ele usar os seus problemas, os problemas que o afligem, para cumprir o propósito dele. Você não vai ser grato pela dor, você vai ser grato porque você está sendo moldado através da sua dor, entendeu? Agradeça por estar sendo moldado através do desafio que você está sofrendo. A Bíblia diz, alegrem-se sempre no Senhor, Filipenses 4:4. Ela não diz, alegrem-se no seu sofrimento. Isso é masoquismo, você se alegra no Senhor. Não importa o que aconteça, você pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder e na fidelidade de Deus. Jesus disse, alegrem-se quando isso ocorrer, pois há uma grande recompensa esperando por vocês no céu. Olha que promessa valiosa. Lucas 6:23. Nós também podemos nos alegrar ao saber que o Senhor passa pelo sofrimento junto conosco. Nós nunca estamos sozinhos. Não servimos a um Deus alienado que se mantém distante de nós, tentando nos motivar com frases feitas. Ao contrário, Ele participa do seu sofrimento. Jesus fez isso na encarnação e hoje é o seu Espírito quem opera isso em nós. É o Espírito Santo de Deus que nos acompanha em todos os momentos, inclusive nos dolorosos. Deus jamais nos deixa sozinhos. Recuse-se a desistir. Tire essa palavra do teu vocabulário. Seja paciente e persistente. A Bíblia diz, entendam que os problemas vêm para lhes testar a fé e gerar em vocês perseverança. Mas deixe que esse processo continue até que a perseverança se desenvolva completamente. E descobrirão que se tornarão homens de caráter maduro, de integridade e sem nenhum ponto fraco. Tiago 1:3-4. A construção do caráter é um processo lento. Sempre que tentamos evitar ou escapar das dificuldades da vida, criamos um atalho no processo. Atrasamos o nosso crescimento e, na verdade, estamos nos auto-sabotando. Estamos experimentando um sofrimento maior ainda. Algo inútil que acompanha a negação e a rejeição. Pare de correr do sofrimento. Quando você compreende as consequências eternas do desenvolvimento do caráter, você faz menos oração daquele tipo, Senhor, me consola, faz com que eu me sinta melhor. E você usa mais a oração, Senhor, me renova, me reconstrói, me erga novamente. Usa essa situação para me tornar mais semelhante a ti. Olha que impressionante. Você sabe que está amadurecendo quando começa a perceber a mão de Deus nos acontecimentos aleatórios da sua vida, por mais simples que pareçam, nos acontecimentos aleatórios e confusos e nas circunstâncias da vida aparentemente sem sentido. Nós não sabemos de todas as coisas, por isso ele diz aparentemente. Se você estiver enfrentando algum problema neste momento, não pergunte por que eu, aquela vitimização, né? Em vez disso, se pergunte, o que você quer que eu aprenda, Senhor? Qual é o aprendizado que eu tenho que levar dessa dor? Então, confie em Deus e siga fazendo o que é certo. Vocês precisam perseverar, permanecer firmes na aliança de Deus para alcançar o aperfeiçoamento prometido. Hebreus 10:16. Não desista, cresça. Não desista, cresça. Uau! Que aprendizado maravilhoso. Quanto mais o tempo passa, mais maravilhoso eu estou achando que esse livro é. Vamos lá para o nosso resumo, dia 25, pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Existe um propósito por trás de cada adversidade. Acho que ficou bem claro. Só que, gente, isso é treino. É todos os dias, diante das adversidades, fazer aquela pergunta aqui. O que queres que eu aprenda? Todos os dias. Versículo para memorizar. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28.
E a nossa pergunta: que problema em minha vida permitiu que eu experimentasse um crescimento maior? Qual foi a grande dor que você superou, que te fez ir para o próximo nível, que te fez crescer, que te fez aprender, que te fez agir diferente, que te fez evoluir? Todo mundo tem uma dor dessa, não é isso? Quero agradecer vocês que estiveram aqui comigo nesse horário. Muito obrigada. Beijos e até o dia 26. Até amanhã. Tchau.